Olá, pessoas espetaculares! Eu sou Ana Cristina, do canal Harmonizando as Emoções. Eu estava aqui hoje fazendo a minha meditação e tem muito tempo que eu não gravo vídeo, né? Porque assim, eu tô vendo um jeito de otimizar um pouco mais as minhas gravações, porque quando eu começo a falar, eu não quero mais parar, porque as ideias vão vindo e eu não quero mais parar, então os meus vídeos ficam muito longos. Tanto é que eu ainda não consegui gravar vídeo para o TikTok, porque os vídeos são curtos, né? Mas eu não tenho esse poder de síntese. Então, mas hoje eu intuí de falar sobre depressão. Eu preciso até falar sobre outras coisas antes, né, que fazem parte da constelação sistêmica, mas que estão lá no meu podcast, Harmonizando as Emoções. Vão lá, me sigam, escutem, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui hoje. Porque hoje eu vim aqui falar sobre depressão. É um assunto muito importante e que as pessoas evitam falar e inclusive ler sobre, porque é importante e é difícil, mas é uma realidade atualmente, infelizmente, né? Essa geração agora, eles estão sendo acometidos muito por essa doença, né? E é muito importante que se fale sobre ela, principalmente para ampliar a consciência e a gente poder perceber da onde vem, qual a raiz, da onde vem a depressão, né? A depressão não é somente uma doença que apareceu do nada e que ela precisa ser eliminada com remédio. Primeiro que remédio não vai eliminar a depressão, vai amenizar os sintomas. A depressão, ela é um sintoma de que algo está acontecendo, algo está errado, algo não está fluindo, né? E não está fluindo onde? Na energia daquela pessoa ali depressiva, né? O que a pessoa com depressão sente? Ela sente um vazio, não é uma tristeza, é um vazio, é uma vontade de não fazer nada, ou não tem vontade de fazer nada, não tem energia para levantar da cama muitas vezes, não tem energia para tomar banho, para falar, para comer, né? A pessoa quer, o racional dela quer, mas o corpo dela não responde, né? Então, Freud, ele explicou o seguinte: o ser humano, ele tem na mente dele duas pulsões. E o que é pulsão? Pulsão é energia, tá? Existe a pulsão de vida, né? Que é aquela que a pessoa tem vontade de ir para a vida, fazer, acontecer, né? A libido, né? A libido, a vontade, né? Libido não é só sexual, a libido é a vontade de fazer, né? De buscar o prazer, né? Então, essa pulsão de vida. E temos a pulsão de morte, que é a falta de energia, a falta de buscar, a falta do correr atrás do prazer, né? E essas pessoas com depressão, elas têm na energia, na mente delas, a pulsão de morte, né? E por que a pulsão de morte? Porque a energia delas, ao invés de estar voltada para a vida, para frente, né? Para o caminhar para frente, para a vida, está olhando para trás.
para a morte, né? E elas estão olhando para onde? Para alguém que já morreu no campo familiar, sistêmico. E essa pessoa pode ser um irmão gêmeo que não veio, que morreu, né? Foi abortado, às vezes sem a mãe até se dar conta, mas que formou ali um embrião e houve um aborto. E a pessoa com depressão, ela tá identificada porque é como se fosse assim, aquele irmão que não veio, ele não veio, ele abriu mão da vida dele para que essa pessoa viesse. E aí ela carrega uma culpa. Ela foi gerada junto com aquele embrião. O embrião dela estava junto com aquele embrião. Então, ela tem um contato direto, ela teve um contato direto com aquela alma ali. Quando aquela alma vai para a morte, ela fica dividida entre a vida e a morte. Eu vou para a vida ou eu vou com ele? Entende? Então, existe esse caso, existe os casos de aborto propriamente ditos, né? A mãe teve um aborto antes dessa pessoa vir, então essa pessoa está identificada com esse aborto, provocado ou não, tá? Pessoas excluídas do sistema de gerações anteriores também, tá? Pessoas que não foram aceitas na família porque eram diferentes daquele clã familiar ali, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela teve uma bisavó, é um exemplo, tá? Ela teve uma bisavó que era muito à frente do tempo dela, na época dela, né? Todos nós sabemos que na época dos nossos bisavós, a mulher, ela sofria muito preconceito, né? Como se ela não tivesse capacidade de nada. E as mulheres que enfrentavam isso e faziam diferente, né? Das mulheres, né, da família delas e da época delas, que eram criadas para serem donas de casa, costureiras e tudo mais, né, sem desmerecer as donas de casa, costureiras essas atribuições que davam para as mulheres e que tem muito valor, mas quando tinha uma mulher que queria fazer algo diferente disso, que era considerada atividades femininas, né, na época, elas eram vistas como pessoas diferentes, né? E muitas vezes a família não aceitava. Cantoras, dançarinas de boate, né? Prostitutas, elas eram consideradas pessoas diferentes e excluídas da família. Não só excluídas, como rechaçadas também, né? Sofriam um preconceito, né? Como se não bastasse o preconceito natural que a mulher já sofria na época, né? Então, isso é um exemplo, né, que eu tô dando para vocês entenderem. Vamos supor, essa bisavó, ela fez algo diferente. Ela queria ser cantora, dançarina, né? E ela foi ser, né? Enfrentando tudo e todos, fazendo diferente da família e da forma como ela foi criada ou para que ela foi criada, né? Ela quebrou um padrão familiar. E aí ela foi excluída do clã familiar. Então, podem acontecer duas coisas nesse caso. Primeiro,
ela foi excluída. Se ela não conseguiu fazer o que ela veio para fazer aqui, a missão de vida dela, que era cantar, né? Que era passar a mensagem dela através da música e da dança. Se ela não conseguiu fazer isso, pode ser que numa próxima geração, filho, neto, bisneto, alguém venha com essas características, querendo cantar, dançar, fazer o que ela não conseguiu fazer. Ou, se ela fez, conseguiu cumprir a missão dela, mas só que existiu algo que ficou machucado, mexido aqui dentro dela, porque ela não pertencia, ela deixou de pertencer ao clã familiar dela. Deixou de pertencer por quê? Porque ela foi excluída, né? Ela foi excluída do clã familiar. Os familiares falaram, olha, eu não quero mais que você venha aqui, eu não quero mais, você não faz mais parte da família. O pai falou, você não é mais minha filha. Se você fizer isso, você não será mais minha filha. Eu não te reconheço como minha filha. Pronto, acabou. Então, ela até fazia o que ela queria, mas ela sofreu muito emocionalmente com essa situação e morreu dessa forma, sem resolver essa situação emocional. Quando algo não é resolvido, uma outra pessoa, numa próxima geração, vai vir para reparar essa situação. Então, vem uma bisneta, vamos supor, e essa bisneta tem depressão. Por quê? Porque houve uma exclusão familiar ali, naquele clã. Entende? Então, basicamente, a maioria dos casos de depressão, à luz da constelação familiar, ocorreu uma exclusão de qualquer ordem no campo familiar, tá? E é isso. Então, como fazer para melhorar, né? Para que menos pessoas tenham essa doença, que pode levar, inclusive, à morte? É acolher. Acolher os nossos ascendentes, acolher os nossos filhos que não vieram de qualquer forma, acolher no seu coração, né? Praticar a lei, a ordem, né? Ou lei do amor, chamada pertencimento, que é uma das ordens do amor, né? É a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Então, é praticar a lei do pertencimento. A depressão é um sintoma do não pertencimento, da exclusão. Foi quebrada a lei do pertencimento no clã familiar, né? Então, é praticar essa lei. Inclua essas pessoas no seu sistema familiar, internamente, no seu coração. Então, vamos fazer uma meditação agora para incluir todos aqueles que foram excluídos. Feche seus olhos, respira fundo, inspira, expira, entra em contato com o seu centro, inspira novamente, expira,
Mais uma vez. Inspira. Expira. Isso. Agora feche seus olhos e imagina seus pais atrás de você, com a mão nos seus ombros. Do lado da sua mãe, seus avós maternos, com a mão nos ombros dela. Do lado do seu pai, seus avós paternos. E assim sucessivamente, seus bisavós, tataravós ou trisavós e todas as gerações passadas. Visualize todos eles. Inspira. Expira. E diga para eles: eu vejo todos vocês. Eu vejo vocês e incluo vocês no meu coração. Todos vocês pertencem, independente do que fizeram. Vocês pertencem à nossa família. E eu acolho vocês no meu coração. Agora feche seus olhos e imagine um filho que não veio, um aborto que você teve ou não, ou que você não soube, ou aquele filho que nasceu e morreu, que não está mais aqui, nesse plano. Feche seus olhos. Se ele ainda não tem um nome, sinta no seu coração se é ele ou ela. Dê um nome para ele ou para ela. Respira fundo e diga para ele: eu vejo você e acolho você no meu coração. Você pertence à nossa família. Todos pertencem. E assim você vai se sentir completo, cheio, pleno. Se é você que tem a depressão, você vai se encher de energia. Se é alguém da sua família, ela vai se sentir plena, completa. Pratique essa meditação sempre, tá? Então é isso, meus amores. É o recadinho que eu tinha para dar para vocês sobre a depressão, tá? Sempre lembrando que é muito importante, paralelo à constelação familiar, as pessoas com depressão fazerem um tratamento médico com psiquiatra ou neurologista, tá? E acolham sempre, tá? Pratiquem essa lei do pertencimento, tá? Se você gostou desse vídeo, me siga lá no Instagram, Harmonizando as Emoções, aqui no YouTube e no meu podcast, Harmonizando as Emoções. Eu sou Ana Cristina, um beijo, meus amores, e fiquem com Deus.